Olá, bem-vindos à primeira temporada de uma série de podcasts ligados à dança contemporânea portuguesa. Estamos no setup hoje com um novo convidado, Joclésio Azevedo. Olá, Joclésio. Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite. Aqui estamos. O Joclésio, és o coreógrafo, és um performer, és um investigador, mas além disto, português, brasileiro, que raízes são essas? Como é que te relacionas com essas raízes entre dois países? Como é que nos podes explicar um pouco esse background e a tua relação com dois contextos diferentes? Então, se calhar começava por dizer que, pronto, eu nasci no Brasil, não é? Portanto, vivo no Porto há 32 anos, mais ou menos. E, pronto, mas atualmente também sou português, não é? Portanto, acho que sou as duas coisas, não é? Sou português, sou brasileiro, não é? Portanto, tenho dupla nacionalidade. A questão das raízes, para mim, é uma questão sempre também muito que me acompanha, não é? Porque eu, mesmo no Brasil, portanto, em virtude também da minha vida familiar, não é? Portanto, andei sempre muito de um lado para o outro, não é? Portanto, ou seja, nunca, durante um grande período, não passava mais do que um ano numa cidade, não é? Portanto, estava numa cidade, portanto, vivi em Brasília, em São Paulo, portanto, Nordeste, Sudeste, era sempre uma constante mudança. Portanto, essa questão das raízes, por acaso, é muito engraçado, porque eu não sei onde é que elas estão, não é? Portanto, eu acho que é quase como se andasse à procura também um bocado das raízes, não é? E esta mudança para Portugal, para mim, foi extremamente importante. Portanto, eu vim para Portugal nos anos 90, não é? Portanto, e pertence a uma última leva de imigração brasileira que é prévia à constituição do espaço Schengen, não é? Sim, Portanto, sim. E havia quase uma espécie de expectativa, não é? Portanto, que esse espaço pudesse fechar ainda mais a Europa, e etc. E, portanto, acho que venho um bocado desta leva de imigração, a imigração económica, não é? Sim. E, portanto, esta condição de imigrante para mim também é muito importante na minha vida, de uma forma geral, não é? E em relação a esta questão de raiz, digamos que em Portugal, a partir dos anos 90, eu sinto-me mais enraizado aqui do que todo o resto da minha vida. Portanto, acho que é o Porto, sobretudo, não é? Portanto, passou a ser assim um bocado a minha casa. E 30 anos já é uma grande diferença, ou seja, passaste mais tempo cá do que no Brasil, sim. Quando te referes no Brasil, andavas a viajar muito porque a tua família estava ligada a um tipo de trabalho que obrigava... Sim, tem a ver com isto, pronto, questões familiares, várias questões, né? Portanto, o meu pai morreu também quando eu tinha 6 anos e, portanto, minha mãe teve um segundo casamento e com um camionista. Sim, camionista. E, portanto, havia sempre esta coisa de andar de um lado para o outro e, portanto, era um bocado isso. E isso influenciou de alguma forma, ou seja, essa viagem, ou as várias viagens que fazias dentro do país, não é? O Brasil, porque é um continente, ou seja, é um país muito maior que o Portugal, obviamente. Essas paisagens influenciaram o teu crescimento? Tens memórias delas? Sim. Tem alguma relação com o teu crescimento? Sim, a mudança de contexto, no fundo, não é? Portanto, o estar sempre numa escola nova, com colegas novos e, portanto, a forma de relacionar com as pessoas, portanto, isso foi uma coisa que sempre me acompanhou. Portanto, também durante muito tempo fui uma pessoa muito introvertida também, né? Portanto, e isto foi depois também mudando com o tempo. Mas eu acho que, sobretudo, era esta questão de encontrar sempre um contexto diferente, não é? Portanto, e tentar pensar como é que eu consigo me adaptar a este contexto, não é? Quem são estas pessoas, como é que se mantém contato com os contextos também que passaram. Portanto, há ali uma série de questões que se foram criando, e depois o facto também de que essas são movimentações não voluntárias, não é? Portanto, eu não decidia mudar, não é? Portanto, era sempre uma coisa que vinha por arrasto, não é?
Portanto, e daí também esta questão de a vinda para Portugal foi a primeira vez em que eu decido, não é? Portanto, eu quero ir para algum lado, não é? Portanto, Que por idade é isso que para mim tinhas? é muito importante. Tinha 19. 19. 19 anos, sim, para mim é muito importante porque é uma espécie de refundação, não é? Portanto, é uma Certo. espécie de recomeço, quase como se fosse uma vida nova também, cortar também com um passado mais traumático, não é? Portanto, também acho que dos motivos de tentar sair também foi por causa da morte da minha mãe também, Claro. e portanto acho que foi um recomeço, não é? Portanto, para mim a ligação com Portugal acho que vem um bocado daí. E esse recomeço e essas várias paisagens que passaste, um certo nomadismo que te aconteceu, não é? Não foi imposto, não é? Sim. Isso de alguma forma, vá lá, da forma como tu descreves, como Joclésio, como ativador na criação de objetos performativos, como é que isso tudo influencia ou se espelha de alguma forma no teu trabalho? No trabalho. Como é que poderias descrever isso ou como é que podes criar uma relação com essas paisagens? Se é que existem, não é? Sim. Olhando para trás. Não, eu acho que se espelha bastante. Eu acho que tem a ver também com a própria questão da forma como eu começo de alguma forma, a me relacionar com objetos artísticos ou com a própria ideia de arte, não é? Portanto, o teatro acontece-me quando tinha 18 É uma anos, não expressão. é? Portanto, Aos também 18, também antes foi de vires para antes de Portugal. vir, portanto, logo antes de vir, não é? Portanto, também por acidente, não é? Portanto, tinha alguém que ia fazer uma audição e convidou-me para acompanhar e eu acabei por fazer a audição também e fiquei. E foi uma descoberta muito grande, porque também depois da morte da minha mãe, uma das formas que eu tinha, que era uma forma quase terapêutica, era escrever, não é? Portanto, comecei a escrever aí nesta altura. E portanto, começa a haver um bocado esta relação com a prática artística, não é? Portanto, através da escrita inicialmente, depois com o teatro, depois com a mudança para Portugal, portanto, acabo por apanhar o Ballet Teatro no Porto, no seu primeiro ano, não é? Portanto, a escola de teatro estava a abrir, não é? Ok. E ao abrir a escola, a escola também tinha uma companhia de dança, não é? Portanto, e nesta altura havia poucos homens a fazer dança, não é? Sim, Portanto, sim. eles tinham por hábito ir buscar os rapazes das turmas de teatro para fazer figuração, para fazer papéis, né, nas peças de dança. E pronto, e aí o meu primeiro contato com a dança, com a coreografia, uma coreografia da Ana Barros na altura. E eu acho que esta primeira confrontação, digamos assim, sobretudo com o universo mais do movimento, do Sim. corpo, e depois ainda com esta relação que eu mantive sempre com a escrita, não é? Portanto, acho que começaram a criar uma espécie como é que chama? De campo, de território, onde essas outras imagens ou estas outras paisagens, não é? Portanto, que me foram marcando, não é? Começaram a existir de outra forma, não é? Mas eu acho que uma coisa que surgiu desde o início é esta necessidade mesmo muito grande de me relacionar com o aqui e o agora. Ok. Não é? Portanto, com o contexto, que tem muito a ver com a performance também, Certo. com a ideia de performance, não é? Certo. Portanto, é com que espaço é este, quem são estas pessoas, o que é que estamos aqui a fazer. Sim, e até te ressituares constantemente, porque, ou seja, imagino que tenha sido uma grande diferença aos 18 anos estás a ter o primeiro contacto com o teatro e depois tomas uma decisão para vir para Portugal aos 19, não é? Como é que surge essa decisão para vir para Portugal e como é que de repente escolhes o Porto e estás no Ballet Teatro, não é? E isso tudo leva-te certamente a criar, ou seja, um confronto com o novo, não é? Obriga-te de certa forma a ressituar. E como é que foi essa experiência inicial no Ballet Teatro? Porque foi o teu primeiro contacto com o mundo artístico no Porto? No Porto, sim. Foi o primeiro contacto e eu acho que foi muito especial, não é? Porque era uma primeira turma, não é? Portanto, eu acho que isto é uma coisa que me acompanhou depois da vida toda, que é estar sempre no primeiro. no momento experimental, não é? Portanto, é sempre um bocado... É o episódio piloto, não é? Portanto, de repente vem parar estas coisas, é um bocado engraçado, mas aqui neste caso do Ballet Teatro é um bocado isso, pronto. A escola estava-se a formar, não é? Portanto, e a minha própria relação também com a cidade, não é? E eu acho que aquilo que foi mais especial foi a relação com as pessoas, não é? Porque foi isso que me manteve no Porto, não é? Portanto, foram as pessoas que eu fui conhecendo, as relações que comecei a criar, não é? Portanto, acho que tem muito a ver com
com o lado, sim, o lado das trocas, das relações entre as pessoas. E como é que foi? E achas que isso de alguma forma te influenciou a perceber o que querias fazer mais para a frente? Ou seja, tens um contacto primeiro com o teatro, como estás a referenciar, depois estás num contexto em que te vão buscar porque não havia muitos rapazes num corpo de bailarinos, não é? E nessa altura o Júlio Clécio, com 19, já teria alguma ideia o que é que iria fazer mais para a frente. E, nomeadamente, num contexto em que o Porto, não é, nos anos 90, é uma paisagem muito diferente do que é Sim, agora, sim, não é? Como é que muito nos mais podes deserta. explicar um pouco isso? Eu acho que foi um bocado, pronto, as coisas foram acontecendo, não é? Portanto, ou seja, eu acho que através do teatro, uma coisa que para mim foi muito importante foi ter descoberto uma série de autores, não é? Sim. Portanto, inicialmente até mais atores teatrais, Pasolini, portanto, o Pirandello, etc. Mas depois a poesia também, portanto, houve uma série de referências, sobretudo literárias no início, que me foram abrindo campos, não é? Portanto, um bocado tipo campos de imaginário, não é? Sim. Mas depois com esta relação nova com o corpo, não é? Portanto, acho que também foi um bocado uma descoberta, não é? Portanto, foi para mim uma coisa, foi muito forte, foi de repente perceber que existia qualquer coisa para além daquilo que era a experiência que eu tinha com o texto dramático, não é? Sim. Que era também esta coisa de trabalhar com o corpo, com a fragilidade do corpo, com a sua visibilidade, com as suas questões, com a intimidade, etc. E eu acho que isso foi, no fundo, há uma série de coisas que vão acontecendo sem plano, não é? Portanto, um bocado, acho que o ter começado a coreografar também foi um bocado acidental, foi na escola, fazer exercício, a fazer coisas e, portanto, nunca planeei ser coreógrafo, nunca Sim, quis sim. ser coreógrafo, da mesma forma que nunca quis ser bailarino, portanto, mas de repente estas experiências quase como vão nos requisitar, não é? Portanto, vêm ter connosco, não é? Sim, Portanto, sim. eu acho que aquilo que eu tentei fazer foi me manter aberto, não é? Manter receptivo, não é? Portanto, eu acho que a experiência, sobretudo também de criação, vem um bocado daí, pronto, e depois há a questão do que é que acontece quando uma pessoa acaba uma formação, não é? Portanto, Claro. no caso aqui do Ballet Teatro, né? Que tipo de perspectivas é que se abrem? Estamos a falar de um Porto no início dos anos 90 também, E que era portanto, esse sem... Porto nos anos 90, nessa altura? Que memórias guardas? Memórias guardo, pronto, esta memória de culturalmente, portanto, uma grande parte das estruturas que nós conhecemos hoje, elas ou não eram utilizadas ou ainda não existiam, não é? Certo. Portanto, acho que durante os anos 90 houve um momento em que aquilo que nós chamamos a dança independente, não é? Portanto, o Certo. teatro independente, etc., começa-se a afirmar, não é? Portanto, começam-se a formar grupos, não é? Portanto, as pessoas juntam-se. Portanto, há um movimento também, acho que é muito importante em termos da coletividade, não é? Portanto, a forma como as pessoas se juntam para um bocado perceber onde é que estão, como é que podem fazer coisas, que tipo de espaços é que existem, etc. E eu acho que este espaço inicial está muito ligado a isso, muito ligado a um movimento independente, não sei se não se posso chamar um movimento, mas pronto, um bocado várias iniciativas independentes que começam a gerar projetos, a gerar movimentos, Certo. etc. Sim, sim. Esse movimento independente, ou seja, de alguma forma acaba por influenciar uma vontade de experimentação, ou seja, Sim, não é? sim. Ou seja, imagino que também os grupos na altura seriam meios híbridos, ou seja, há um cruzamento entre artes plásticas, o teatro que está a aparecer, esta performatividade que ainda não é performance total, anos 90 no Porto, imagino, não é? Recordas-te assim de algum contexto em específico ou algum trabalho que tenha surgido nessa altura ou um momento de experimentação que te tenha marcado nessa época, por exemplo? Sim, portanto, destas movimentações, não é? Portanto, não só a estas combinações, como também pessoas que tinham ido estudar para fora e que voltam Ok. para Portugal e que começam também à procura de oportunidades. E, por exemplo, um dos projetos em que estive envolvido, o Núcleo de Experimentação Coreográfica, não é? Certo. Portanto, surge precisamente nesta altura, começam a haver encontros entre pessoas, não é? Portanto, a partir de 93, motivados por uma vontade, uma carta inicial até da Ana Figueira, a coreógrafa, Sim. que convoca uma série de pessoas inicialmente, depois essas pessoas convocam outras e depois há
há um movimento inicial quase de tentar perceber quem são, não é? Até haver finalmente uma vontade de criar um momento de partilha, criar um evento, criar um espaço qualquer para mostrar o trabalho que estava a ser feito nesta altura, que é quando surge a Mostra de Dança Independente em 95, Sim, no Porto. Não é? Portanto, eu acho que este momento é bastante importante porque congrega pessoas as próprias pessoas também ligadas a outros grupos ou a outras associações que iam também surgindo entretanto. Portanto, aquilo acabava por ser um sítio que reunia depois um bocado vários movimentos diferentes. Pronto, eu acho que isto aconteceu no Coliseu do Porto, no Salão Ático. Não é? Para mim foi um momento muito importante, foi um momento também, mesmo, eu tinha acabado o curso de teatro há pouco tempo, não é? Portanto, Tinhas acabado o curso de teatro no Ballet Teatro? No Ballet Teatro, sim. Ok. Portanto, também foi uma das primeiras coisas que me foi direcionando para a ideia de coreografia. Não é? Portanto, E qual era esse desejo desses encontros iniciais de pessoas de diversas disciplinas? Qual era esse desejo que as unia? Ou que tipo de coisas surgiam dessa vontade? Recordas-te? Ou de alguma forma isso potenciou outras coisas mais para a frente? Eu acho que eram experiências muito diferentes, não é? Portanto, as pessoas tinham experiências diferentes, expectativas diferentes também, mas eu acho que era sobretudo, havia uma série de dificuldades comuns, não é? Portanto, ou seja, a falta de espaço, não é? Portanto, a necessidade de formação, não é? Portanto, é uma coisa, trabalhar com o corpo necessita realmente de formação, necessita realmente de um trabalho constante, de conhecer novas práticas também, não é? Portanto, ou de transmitir práticas de trabalho, de experimentar. Eu acho que a ideia do experimental estava muito presente. Acho que o que reunia as pessoas era um bocado isto. Era esta vontade de experimentar em conjunto e experimentar sobretudo com outros corpos, não é? Portanto, era a possibilidade de alguém que não consegue ter uma produção ou que não consegue trabalhar com muitas, de repente juntavam-se pessoas, não é? Que queriam experimentar a prática de uma pessoa, de outra pessoa e etc. Portanto, era um bocado ir partilhando os corpos entre vários projetos diferentes. Eu acho que é desta partilha que começa a surgir objetos, não é? Começa a surgir coreografias e começa a surgir propostas mais específicas e coreógrafos, mas acho que é muito interessante esse momento inicial em que ainda não se sabe muito bem o que é que as pessoas vão fazer, mas há um contexto de encontro, digamos assim. Portanto, eu acho que este era o... Aliás, o projeto chamava-se Encontros, não é? Portanto, e era um bocado a volta disto. E eu acho que isto também, para mim, é uma coisa muito importante, porque o trabalho que eu vim a desenvolver também depois disso tem sempre muito a ver com esta perspectiva do encontro, não é? E com a perspectiva também da ideia de conversa, não é? Portanto, para mim, a ideia de conversa é quase como a base de todos os meus projetos. Sim. É sempre uma conversa entre pessoas, quando é uma colaboração, mas mesmo quando são projetos meus e etc. É uma conversa com todos os intervenientes, é uma conversa com o espaço também. Claro. Né? Penso muito nesta ideia, como é que se conversa com o espaço, com os objetos, não é? E depois a conversa tem sempre esse elemento de ser eu convoco sempre um bocado esta ideia da assemblagem, não é? Assemblagem. Que vem mais das artes plásticas, mas esta ideia de que numa conversa há imagens que vão surgindo, as pessoas vão lançando imagens, vão lançando olhares, vão lançando práticas, vão lançando ações e etc. E é quase como elas vão se montando umas nas outras, não é? Portanto, e vão adquirindo também materialidade. Por isso, para mim, a conversa é uma coisa que tem um peso muito importante na prática de trabalho. E como é que tu, e falando de prática e de conversa, como é que esses encontros todos que falavas, não é, influenciaram o desenvolvimento da tua prática? Ou seja, como é que tu poderias descrever, de certa forma, essa tua prática? Há uma metodologia? Como é que inicias um projeto, por exemplo? É uma pergunta enorme, talvez, mas já foste dando assim algumas pistas, mas tem alguma curiosidade de perceber? Eu acho que, na verdade, acho que às vezes é difícil perceber onde é que começa, não é? Porque no fundo, há qualquer coisa que é contínua, que é uma prática de trabalho, não é? Portanto, lá está, as conversas que vamos tendo. As conversas são coisas que estão sempre a acontecer e umas conversas vão convocando outras pessoas, vão dar em outras e, portanto, o momento inicial às vezes não é assim tão fácil, não é? Para mim o que foi importante foi, nesta altura, por exemplo, e durante todos os anos 90, não é? Portanto, acho que durante muito tempo, eu acho que aquilo que iniciava os projetos era sempre qualquer coisa que estava
que vinha ter comigo, A sério? não é? De certa forma é qualquer coisa que acontece e que de repente interpela, pronto, há um afeto qualquer que se gera e depois a partir disso vai, não é? Portanto, eu acho que só muito mais tarde é que comecei a perceber um pouco melhor este projeto. Uhum. Aliás, eu costumo dizer que a minha primeira coreografia foi em 99, portanto, todo este período Ok. antes, é um período em que eu estou a experimentar o que é coreografar, o que é que sou eu enquanto coreógrafo, o que é que sou eu enquanto corpo no trabalho de alguém. Portanto, é todo um período muito de tentar perceber, né? Portanto, em que não existe ainda, ou pelo menos não existe a consciência da minha parte exatamente do que é que eu estou a fazer. Uhum. Eu acho que isto começa a surgir em 99, quando eu tenho, também através de um apoio do NEC, Sim. faço uma peça, um solo, não é? Portanto, e o solo tem sempre esta carga, não é? Portanto, afetiva muito Mas foi a grande. opção tua? Ou seja, ou Sim, pediram sim. para fazeres Não, trabalho? eu acho que é a primeira vez em que em que há qualquer coisa em que eu percebo melhor de onde é que aquilo vem, né? Uhum. Portanto, vem de uma situação, de uma experiência pessoal, né? Que Sim. tive e que me perturbava e que precisava refletir sobre aquilo, e a forma de refletir sobre aquilo era, de alguma forma, em movimento, pronto, de alguma forma utilizar este corpo enquanto uma espécie de objeto artístico, também enquanto uma Experimentaste, não é? ferramenta, não é? Sim, Sim, sim. Uhum. experimentar, mas de uma forma um bocado mais consciente. Eu acho que a partir daí é que começa a ser um pouco mais claro. Mas eu acho que os projetos surgem um pouco disso. Nem sempre é uma coisa voluntária, não é? Portanto, Uhum. porque às Uhum. vezes, por exemplo, há projetos que são encomendas, não é? Sim, Portanto, sim, sim, são sim. alguém que nos Que te interpela no busca. sentido, a Uhum. outros que surgem da experiência pessoal, a outros que surgem em desenvolvimento a outras, portanto há um conjunto muito grande de possíveis inícios. E o que é que fazias nesse solo em 99? O que é que eu fazia? Sim, sim. Como é O que. que é que eu fazia? Portanto, o solo chamava-se Biodegradável. Ok. Uhum. E era quer dizer, acho que o que acontecia era um bocado esta experiência portanto, eu tive uma experiência de ter ficado doente e de não conseguir mexer, Uhum. né? Portanto, e era um bocado esta aflição quase de repente perder o controle do corpo, não é? Sim. Portanto, perder o corpo, não conseguir mexer. E, e pronto, e veio um bocado a partir disso, desta fragilidade, né? Desta coisa que normalmente não pensamos, não é? No corpo, a não ser quando ficamos doentes, né? Exato, sim. E aí de repente faz falta, não é? Uhum. Portanto, e eu acho que era uma reflexão a partir daí. Portanto, o que é que eu fazia? Fumava, que é uma coisa que eu não faço. E eu não me lembro muito bem, porque já é uma coisa assim mesmo bastante antiga, mas era uma série de quadros que tinha a ver sempre com a ideia de decomposição. Sim. Daí o biodegradável. Ou Biodegradável, sim, sim. seja, uma Era sempre consciência de que. que o corpo é qualquer coisa que se decompõe. Sim. E essa decomposição, de alguma forma, está no teu trabalho ainda? Ou de certa forma, esse trabalho de 99, de alguma forma, foi um ponto de partida para o teu percurso que veio depois despontar até agora? Sim, eu não sei, não acho que tenha sido um ponto de partida, eu acho que foi um ponto, foi uma referência Sim, sim. importante, não é? Depois a seguir a isso eu fiz outro solo, acho que foi em 2002, que se chamava Monster Peace, em que continuava a ser a volta do corpo, mas desta vez era o corpo monstruoso, não é? Sim. Portanto era mais a ideia do monstro, mas aí aconteceu uma mudança que eu acho que é muito interessante, que é de repente a linguagem, a palavra ganha uma força Ok. muito grande, ou seja, é uma consciência também desta relação do corpo com a linguagem, Uhum, não é? uhum. Portanto, e a peça partia muito de duas palavras, não é? Que era paisagem, corpo e paisagem, Ok. Uhum, não é? Portanto, e as palavras apareciam em cena, não é? Portanto, estavam estampadas. uhum. Havia uma espécie de um duplo de um corpo também, que era uma caixa que tinha o meu tamanho, onde estava escrita a letra corpo. E que pronto, era isso o corpo enquanto o corpo fenomenológico, Lógico, não é? sim. Portanto, aquilo que é, e depois o semiótico também, não é? Portanto, era uma relação entre essas duas coisas, depois também com a questão da paisagem enquanto espaço mental também. Uhum. Portanto, eu acho que aí começa-se a configurar um pouco mais, ok, então é corpo e paisagem, corpo e espaço, não é? E depois há um terceiro solo, portanto, acho que é quase como se fosse uma trilogia, mais uma vez, Sim, sim. involuntária, portanto, eu
nunca quis fazer a trilogia, mas quando olho em retrospectiva percebo que estes 3 trabalhos estão ligados, não é? Que é o Apesar das Evidências, pronto, e que eu acho que o Apesar das Evidências é um trabalho que realmente, acho que foi pela primeira vez em que senti, pronto, eu acho que isto é aquilo que me interessa. Pronto, Ok. isto é um trabalho que tinha um formato de conferência-performance, em que eu na altura não tinha consciência do que era uma conferência-performance, mas era um bocado isso. Portanto, surgiu de um convite na altura do Rivoli para um ciclo de solos, e em que havia também esta espécie de corpo desmontado. Portanto, aqui já não era tanta de composição, mas era quase um desmontar do corpo. Era um corpo fragmentado, não é? Portanto, era um corpo que existia em várias em peças que iam sendo montadas, desmontadas, não é? Portanto, um pouco isto, o corpo e a sua aparência, portanto, o corpo e a imagem também, não é? Portanto, o corpo, a imagem e a palavra, que eu acho que passou a ser um pouco o meu território, não é? Portanto, um pouco à volta dessas três realidades, não é? Dirias que esse é um trabalho, se perguntasse qual é que seria o trabalho assim representativo daquilo que tu fazes, Sim, seria esse? sim, sem dúvida. Sem Que junta dúvida. estas matérias todas. Embora fosse um solo, eu depois comecei a trabalhar também com outras pessoas, né? Mas acho que em termos da matéria, em termos daquilo que surge em cena, não é? Portanto, em termos da relação que se estabelece também com o próprio discurso, em termos do surgimento também de um certo discurso à volta do corpo, mas que é um discurso que não é só discurso no sentido em que é um discurso imagético, não é? Portanto, ou seja, é uma coisa que envolve também uma certa poética do movimento e da palavra, não é? Portanto, eu acho que este espaço para mim é muito importante. E para além dessa relação que tens contigo mesmo e como criador, ainda há pouco falavas do NECR, do Núcleo de Experimentação Coreográfica, não é? Que surge nos anos 90, como estavas a referenciar. Sim. Para além dessa tua relação com o NEC, que durou algum tempo e que marcou, de certa forma, também o percurso das artes performativas na cidade de Porto e acho que também em Portugal, não é? Pelo menos no meu ponto de vista, tens outras relações com outras instituições, outro tipo de organizações, como, por exemplo, a GDA, que é uma cooperativa de gestão de direitos de autor, e também, por exemplo, o Circular, que é também uma outra associação ligada às artes performativas que está sediada em Vila de Conde e que tem um festival. Como é que... Quem é este Júlio Clécio que se movimenta também, além de ser criador, se movimenta também com esta relação com estas instituições que têm outro tipo de pendor e outra relação com a comunidade e com as artes? É uma pergunta também maior, mas gera alguma curiosidade, porque por vezes quando se vê um criador ou o artista, imaginamos, de uma forma muito básica, estará no estúdio, estará alguns a pensar consigo mesmo ou com os seus colaboradores os seus materiais, o seu trabalho, não é? Mas há outro trabalho todo que é esta relação que existe com outros coletivos e outras organizações, que também influencia, de certa forma, penso eu, e espelha a forma de fazer o próprio trabalho de criação. Como é que poderias dar alguma introdução sobre esta relação? Sim, eu acho que pronto, voltando um bocado também a própria questão do início, não é? Portanto, no momento em que, sobretudo para a dança independente, não existem estruturas que possam acolher aquilo que as pessoas fazem, não é? O movimento associativo tornou-se muito importante, não é? Portanto, era muito importante que as pessoas tivessem condição também tivessem condições de poder criar, não é? Portanto, os seus espaços, ou os seus projetos e etc. E eu acho que o que aconteceu desde o início foi que eu estive envolvido na criação de várias associações. Né? Aliás, outra vez no início. Como? Outra vez no início, como no início, exatamente, há pouco. Sim. Porque também, por exemplo, a partir do NEC, a Companhia Instável era um projeto do NEC que depois tornou-se independente, tornou-se também uma associação, portanto também fiz parte do NEC no início, uma associação que já não existe, a Fábrica de Movimentos também formou-se nessa altura, pronto, e também estava envolvido. E portanto acho que o Festival de Marionetas do Porto também na altura, a Isabel Costa era a minha professora e portanto estava a formar a associação, também convidou-me para integrar a associação, portanto acho que tem a ver mesmo com uma necessidade muito grande de constituir espaço e é preciso estar presente, não é? Portanto, muitas vezes o trabalho dentro da associação nem é estar tão envolvido com aquilo que é a atividade, mas é um bocado quase como dar apoio, dar força, ou estar presente, ou
de alguma forma discutir, não é? Portanto, questões com as pessoas que estão a desenvolver certos projetos. Portanto, houve uma altura em que havia esta necessidade, não é? Portanto, realmente de estar presente e de alguma forma ir constituindo novos espaços de trabalho, não é? Portanto, eu acho que foi um bocado o que foi acontecendo. Depois, em relação à GDA, portanto, foi um convite que surgiu, já não, acho que foi em 2008, portanto, isso é bastante mais tarde, não é? Portanto, e é a GDA, a Cooperativa de Gestão de Direitos de Artistas, não é? E que foi para integrar a direção plenária, não é? Portanto, a GDA tem uma direção e depois tem uma direção plenária que tem digamos assim, um papel mais consultivo, não é? Portanto, a minha relação com eles foi sempre bastante mais consultiva, portanto, é estar quando se discutem algumas questões assim mais relevantes, não é? Portanto, estar presente também, portanto, mais uma vez a questão de estar presente, poder dar um ponto de vista, neste caso, há pessoas que vêm do teatro, da dança, da música, não é? Portanto, eu ia da parte da dança, não é? E, portanto, foi um trabalho que foi um bocado paralelo, não é? Portanto, há vários outros trabalhos, até porque não é exatamente um trabalho, portanto, é mais uma presença que se vai desenvolvendo. Depois integrei também o Conselho de Curadores da Fundação GDA durante alguns anos. Pronto, a Fundação também surgiu neste processo, né? Depois de ter surgido, exatamente, tem um papel, acho que, bastante importante também, justamente na estruturação da produção artística e esta mais independente, sobretudo. E, portanto, acho que é um pouco isto, acho que é um trabalho que se complementa, de certa forma, com o trabalho de criação, que é também pensar em que condições é que nós trabalhamos, né? Em que condições é que nós produzimos. O circular veio bastante mais tarde, e é uma coisa curiosa, porque eu, em 97, acho que um dos meus primeiros projetos foi fazer um festival de dança e teatro em Vila do Conde. Não é? Portanto, então tive durante 97 até 99 com um festival, que depois acabou por razões diversas, mas que depois, mais tarde, surgiu este novo festival com o Paulo Vasques e com a Dina Magalhães, em que eu estive na primeira edição. Há aqui uma série de coincidências engraçadas. Porque, pronto, conheciam, não é? Portanto, esta minha relação anterior também com o Vila do Conde, pronto, estive lá a apresentar um trabalho, e depois, anos mais tarde, depois estive a apresentar mais um em 2009, e depois em 2012 convidaram-me como artista residente. E era um projeto que deveria durar 2 anos, acho eu, portanto, que era 2012, 2013, mas depois dura até hoje, basicamente. Pois, é uma relação de continuidade. De continuidade, sim. Mas foi interessante porque não foi planeada, não é? Portanto, foi uma continuidade que surgiu porque surgiu um diálogo relevante com o festival, não com o festival, com a associação que produz o festival, não é? E com a própria cidade de Vila do Conde, portanto, que seria, digamos assim, a segunda cidade em que eu estou mais, digamos assim, tenho uma relação mais forte, não é? Portanto, por causa de vários projetos que já desenvolvi lá e também por causa dessa relação com o circular. E este é muito diverso, não é? As tuas várias relações com essas organizações, não é? E a tua posição nelas e o facto de estares, de repente, por coincidência, por circunstâncias alheias, não é? A ti, e estás no início das coisas. Como é que, de certa forma, tu consideras-te um criador independente, certo? Sim, não é? sim. Vejo-te ligado, como estavas a descrever, o NEC, estiveste também com outras relações com a Fábrica de Movimentos, com a GDA, ainda continuas ligado ao circular. Como é que tu geres, portanto, essa relação entre uma busca de estrutura, não sei se parte também de ti, essa ideia de procurar algum tipo de estrutura, não é? De base, e como é que tu geres essa relação com essa ideia de estrutura, independência, como te consideras como criador independente, e sustentabilidade? Como é que tu vês isto? Como é que, em relação até, porque falavas ainda há pouco, agora mesmo, sobre a tua relação com o circular, não é? Que continua, não é? Sim, continua. Então, estas perspectivas entre estrutura, independência, sustentabilidade e continuidade são, vejo aqui, tocar um pouco dentro do teu percurso. Como é que tu vês estas questões? Sim, eu penso que a questão é, por exemplo, em relação ao NEC, não é? Eu estive sempre ligado desde o início, depois houve uma certa altura em que saí, mas digamos que houve um período entre 2006 e 2011
em que fui diretor artístico do Ok, NEC, não é? então Portanto, sim. e foi, pronto, uma das únicas vezes em que estive, por exemplo, à frente de uma associação, não é? Uhum. E tive uma experiência que foi uma experiência, pronto, para mim foi bastante interessante, foi bastante difícil Sim. também, não é? Portanto, porque enquanto projeto coletivo, não é? Portanto, enquanto todas as dificuldades que há num projeto coletivo, até que há um momento em que tem realmente que sair, mas acho que esta experiência também me fez perceber que existe um espaço, ou seja, é uma questão que eu trago até hoje também, que é, de repente, isso, mais uma vez, não é uma coisa intencional, mas foi um bocado perceber que eu, se calhar, me movimento melhor à margem. Na Ou margem, seja, sim. no fundo, para mim é interessante ter relações com estruturas diversas, não Sim, é? sim. Portanto, e com projetos, etc. Mas eu não me vejo tanto como a ter uma estrutura, não é? Sim. Portanto, ou seja, a Não estar desejas, não precisas, não. não preciso. Eu penso uma estrutura também traz muitos constrangimentos, não é? Portanto, Certo. também traz, portanto, é preciso haver digamos assim, pessoas, não é? Portanto, que têm um perfil muito específico, não é? Uhum. Portanto, para levar esses projetos, e que muitas vezes o que acontece é que as pessoas são muito ficam muito sobrecarregadas com todo o trabalho burocrático, Sim. logístico e etc. Pronto, isso para mim é uma coisa que me mata completamente, não é? Portanto, A gestão e e, a parte burocrática sim, impede, de certa forma, o e trabalho de criativo. repente este trabalho mais nómada, não é? Uhum. Portanto, ele é muito mais frágil, ele é muito mais difícil do ponto de vista da sustentabilidade, porque implica, é difícil uma pessoa estar a trabalhar num projeto, não é? Portanto, tem Claro. que trabalhar em 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Portanto, é muito complexa essa gestão, mas ao mesmo tempo lá está um espaço de respiração, não é? Uhum. Portanto, e eu acho que tenho vivido um bocado à volta disto, não é? Portanto, à volta esta necessidade também de uma pessoa estar, não é estar desligada, não é? Portanto, nós não existimos desligados, não existimos à parte, mas acho que também é uma coisa que me dá muito prazer, não é? Portanto, de repente, uma das coisas que quando eu olho para trás, não é? Aquilo que me dá muito prazer no trabalho é pensar que eu trabalhei com muita gente. Uhum. Não é pela quantidade, mas é tipo os tipos diferentes, não é? Portanto, de experiência, os tipos diferentes de background das pessoas e das próprias instituições também, e a importância também do estar entre, não é? Uhum. Portanto, entre porque muito facilmente uma instituição pode-se fechar, não é? Mesmo uma associação coletiva, etc., Certo, pode-se fechar, não é? certo. E de repente este estar entre, para mim é um estado natural. Portanto, é Uhum. uma coisa, pronto, se calhar a vida toda tive assim, não é? Portanto, mas, Entre paisagens, não é? entre paisagens, exatamente. Pronto, mas é um pouco isto. Eu acho que, de certa forma, funciona muito melhor assim. Uhum. E, ou seja, é muito mais exigente esse tipo Sim, de estar, não é? sem dúvida, sim, sim. Porque exige, de certa forma, uma certa estrutura interna, Sim, de alguma coerência, não é? Consigo mesmo, sim, para conseguir continuar. Mas julgo que, de certa forma, também essas várias experiências dão-te alguma liberdade também para poder experimentar outro tipo de relações, não é? sim, sim. De certa forma, isso vê-se também no teu trabalho, não é? Uhum, Há uma diversidade, tanto no formato, não é? No modo como te expões e como é que apresentas o teu trabalho, uhum, mas ao mesmo tempo há um grande cuidado em tomar conta, não é? Tomar conta no sentido de tomar nota, não é? A documentação, uhum, a uhum, questão também do arquivo, como é que tu desenvolves a tua pesquisa de trabalho relacionada com o trabalho e com o trabalho de colaboração e essa diversidade. Um, e muitas vezes é engraçado porque relaciono o teu trabalho com uma pesquisa constante, uhum, com grande curiosidade, não é? uhum, Da minha parte, ao ver o teu percurso. E relaciona essa pesquisa com um estado constante de laboratório, não é? uhum, sim, sim. Ou seja, esta definição de laboratório às vezes identificamos logo, o laboratório que está ligado, de certa forma, a uma pesquisa Sim, científica, a sim. encontrar aqui a solução para uma grande, para uma causa humanitária quase, não é? Nós, nas artes formativas, usamos estas nomenclaturas, os laboratórios. Como é que tu vês estas várias perspectivas de laboratório, de pesquisa, documentação, arquivo, ressoam na tua prática? Estão Uhum. presentes? Como é que tu exploras estas dimensões?
Sim, eu penso que laboratório é uma palavra muito interessante. Portanto, houve uma altura em que fiz um projeto mesmo para tentar perceber o que é um laboratório, qual é a diferença de um laboratório científico para um laboratório artístico, não é? Porque depois há uma contaminação, não é? Portanto, e para mim foi muito interessante, por exemplo, estar na FEUP, na Faculdade de Engenharia, não é? Portanto, onde existem 200 e muitos laboratórios, não é? E perceber que um laboratório é muita coisa, não é? Portanto, há um laboratório que é um tanque de água, não é? Sim. Onde se fazem experiências, há um laboratório de robótica, não é? Portanto, há um laboratório que é uma ponte, onde se fazem medições, há um laboratório que é uma sala mais com os frasquinhos e etc. E, portanto, lá está, é um laboratório que é um estúdio também, onde há corpos e que interagem. E, portanto, o laboratório basicamente é um lugar de trabalho, não é? Portanto, é um lugar também de produção, não é? E, portanto, acho que, para mim, a importância tem a ver com a ideia de, ou pelo menos, de olhar para a arte, para a produção artística, como uma atividade. Portanto, é uma coisa que é constante, não é? Portanto, lá está, é uma coisa que estamos sempre a fazer. E, portanto, aquilo que acontece em termos as formas como nós organizamos a produção, os espetáculos, performances, etc. Portanto, são coisas que vão surgindo de uma coisa que é bastante mais subterrânea, não é? Tem a ver também com o repertório, não é? Portanto, a própria ideia de que a performance, à medida em que nós vamos produzindo novos trabalhos, etc., nós vamos também ampliando, complexificando aquilo que é o repertório da performance, ou que é o repertório da coreografia, não é? Repertório, ou seja... Repertório no sentido lato, não é? Portanto, o repertório no sentido de aquilo que foi feito, as memórias daquilo que já foi feito, da daquilo história, que não é? já... Sim, as imagens que nós temos quando falamos em performance, que se calhar cada pessoa forma uma imagem na cabeça, não é? Que imagem é esta, não é? Que será diferente das imagens que nós fazemos, não é? Portanto, e esse é o nosso repertório também. E eu acho que cada nova performance vai convocar, de certa forma, todo esse repertório antigo, não é? E vai trazer depois outras formas de utilização ou outras mesmo novas formas, etc. E, portanto, eu durante muito tempo não me preocupei muito com as questões de documentação, porque era mesmo o fazer e havia esta ânsia toda de estar com as pessoas, de estar a fazer coisas. Portanto, há todo um período bastante grande no meu trabalho que é muito mal documentado, que é muito mal... mesmo hoje em dia, porque é um esforço suplementar também a documentação, mesmo em termos dos recursos dos projetos, pronto, normalmente não existe muito. Aquilo que eu faço hoje em dia é tentar, sobretudo em alguns projetos, quando são um bocado mais, ou quando têm um pouco mais de folga orçamental, é tentar produzir uma publicação, não é? Pronto, onde está o processo de trabalho. Pronto, isso para mim é um legado e é uma coisa que é muito importante, é uma questão de sobrevivência também, porque... É a forma que nós temos também de mostrar que o nosso trabalho existe, não é? Comprovar, não é? Comprovar, quase. Não é tanto no sentido de comprovar, mas é no sentido de partilhar uma outra parte que se calhar não é conhecida nem das pessoas que foram ver, não é? Portanto, as pessoas que forem ver conhecem uma parte, não é? E aquilo que eu costumo dizer é, eu acho que nós temos toda uma atenção e todo um foco, não é? Portanto, sobre os objetos, sobre aquilo, ou seja, é quase como fazemos a ideia de que a produção artística é só a coreografia feita, não é? O final, não é? O final, não é? Portanto, e não fazemos ideia, às vezes, ou sobretudo o público mais geral, não é? O que é que acontece, não é? Portanto, para chegar ali, não é? Portanto, todas as fases, todas as dúvidas, os erros e etc. E eles são extremamente importantes e, portanto, para mim é muito importante criar espaço também onde isto também pode ser visível e percebemos onde é que as pessoas andaram a aplicar o seu tempo, não é? Portanto, e também percebemos aquilo que são as questões que vão sendo levantadas durante o processo, porque no fundo aquilo que apresentamos como objeto final é sempre uma cristalização, é uma condensação de qualquer coisa, não é? É uma parte, é a ponta a ponta do iceberg, não é? Portanto, mas depois é gigantesco, não é? Portanto, então, é mais recente, mas só a partir de um certo tempo é que comecei a me dedicar mais, não é? Portanto, a olhar para isto, não é? Portanto, como é que as coisas são feitas, como é que elas vão existindo, não é? O que é que vamos desistindo também, como é que nós tomamos decisões, não é? Portanto, toda esta parte, eu acho que é uma parte muito importante e é uma parte que deveria ser muito mais bem trabalhada, acompanhada, financiada também, não é? Portanto, existirem projetos que possam também financiar esta parte, porque é muito rico. E o que eu tenho feito em termos dos projetos, dos meus projetos, sobretudo alguns, não é possível fazer isso sempre, é tentar que o projeto tenha uma publicação, uma espécie de catálogo quase, em que fica registado, não é? Portanto, algumas reflexões
e alguns erros, e imagens, e etc. Em que envolves toda a E, equipa, de portanto, certa forma, ou as pessoas que sim, estão sim, envolvidas? que envolve todas as pessoas que Claro. estão envolvidas no trabalho em si, e às vezes outras pessoas de fora que vêm refletir sobre, e portanto, porque é sempre um processo cumulativo, não é? Portanto, as coisas vão se juntando. E acho que para mim é muito importante, às vezes, até quando vou pensar o que é o meu trabalho, o que é que eu faço, etc. Quando olho para este material, como material, as publicações, e de repente, ok, consigo perceber como é que as coisas vão se organizando, Certo. não é? No É tempo. muito importante olhar um pouco para trás, ou seja, dentro daquilo que fazes e estando num campo quase de risco, não é? De risco, mas muito estruturado. Uhum. Estás no entre, não é? No meio de, não é? Lutando pela independência ou estando Uhum. na independência e com essa liberdade. É importante quando olhas para trás e teres essa documentação e perceberes este é o resultado de um percurso diverso, ou seja, ele existe, não é? Porque Sim. ligado ao tipo de trabalho que fazes, esta documentação, esse arquivo é importante porque traz, de certa forma, um retorno e um espelho, não é? Daquilo que Sim. vens fazendo até agora, não é? Sim, não é só um espelho, porque eu acho que lá está, são novos inícios também, não Sim, é? sim. Portanto, o facto de ter a publicação muitas vezes é um instrumento que eu uso quando tenho que apresentar o meu trabalho, ou quando Sim, tenho sim. que, mesmo em contexto pedagógico, não é? Portanto, que é uma coisa também que me acompanha sempre, que é, para além da criação, é estar envolvido também em projetos pedagógicos e de transmissão de práticas. Que torna-se também um instrumento, não é? Para qualquer coisa que é concreto, que é visível, em que se pode não só falar sobre as ideias, mas falar também sobre práticas e também, a partir destas práticas, dar início a novos projetos, não é? Claro. E, portanto, para mim, comecei a perceber isso, não é? Portanto, as publicações também servem como, é quase como se transportar um processo para o futuro, Certo. não é? Portanto, E por falar em futuro, qual é esse futuro agora? O que é que estás a fazer neste momento? Que novos projetos tens aqui a borbulhar? neste momento portanto, estou a preparar pronto, também uma experiência que estou a fazer, Ah, uma performance num formato que ainda não tinha trabalhado, portanto, que é o super condensado, não é? Portanto, é mesmo muito curto, portanto, tenho trabalhado para apresentar uma performance de 1 minuto. De um O que minuto, tem 1 disseste? minuto, sim, Ok. sim, que pronto, acho que vai ser uma experiência interessante. E também na relação, o ano passado, pronto, quando começou a pandemia, etc., inscrevi-me também no doutoramento em arte contemporânea em Coimbra, Fantástico. portanto, e é uma coisa que me tem ocupado bastante, não é? Portanto, também que é um projeto de reflexão em que vou buscar também um bocado este elemento da escrita, o elemento da relação com a imagem e com a performatividade, portanto, estas três áreas sempre muito em conjunto e, portanto, tenho tentado levar essa reflexão também agora para a criação de objetos, mesmo objetos, não é? No Sim, sentido, neste caso, um desenho que é escultura e que ao mesmo tempo é uma partitura sonora e que pronto, é esta hibridez, não é? Portanto, sim. da própria coisa, portanto, é o que eu estou a trabalhar agora. Neste momento estou ocupado, digamos assim, com isto, com pensar também à volta da ideia de partitura, né? O que é uma Ok. partitura coreográfica, neste Sim, caso, sim. partitura sonora, portanto, o que é a partitura enquanto instrumento para a criação, né? Sendo a criação uma coisa tão vasta, não é? Portanto, é este instrumento, digamos assim, do focar, não é? Portanto, do focar a atenção ou focar a ação sobre qualquer coisa e ando a pensar como é que ela se cria, como é que se lê, não é? Portanto, ando à volta deste processo. E o projeto que estou a criar é um bocado isso. Portanto, está-me a dar muito gozo neste momento, mas é uma coisa que eu ainda não sei exatamente o que é, portanto, vou apresentar para a próxima semana, mas é um instrumento musical que ao mesmo tempo é uma partitura e que é uma escultura e um concerto de 1 minuto. De um minuto. Sim. Ou seja, é realmente uma espécie É de. um É um concentrado. Sim, desafio, não é? sim, sim. Mas também deve ter sido um desafio. Vá lá, falavas ainda há pouco, para além desta questão de fazer tudo num minuto, não é? Sim. Tudo, ou uma amostra num minuto. E esta ideia de tempo e escala de tempo, não é? O ano passado, ou seja, falavas que te interessaste de repente encontrar-te numa investigação diferente e colocaste-te neste lugar de investigação com o doutoramento. Esse novo lugar
onde estivemos, no ano passado, onde esteve tudo parado, durante esta época pandémica, fez-nos ver e olhar para a cultura e para as artes de uma forma diferente, de certa forma, ou olhar com outro tipo de foco, não é? Essa paragem ou essa ligação com esse tempo trouxe-nos, se calhar, uma outra reflexão ou acrescentou até uma outra luz sobre essa área. Como é que tu vês, de certa forma, esse lugar daquilo que fazes, não é? Que se te enquadras nas artes performativas, como é que tu vês esse lugar das artes performativas na relação com a cultura, com o estado em que se desenvolve a cultura em Portugal, neste momento, não é? E, de certa forma, também como é que o público se relaciona com isso? Achas que há uma atenção do público em relação ao desenvolvimento da cultura e das artes performativas em Portugal? Ou alguma coisa mudou também, de certa forma, a teu ver, por exemplo? Não sei se mudou. Portanto, uma coisa que eu acho que foi muito importante foi chamar a atenção precisamente para todo este outro lado. Ou seja, no momento em que não foi possível fazer espetáculos, não foi possível as pessoas estarem juntas e etc., de repente é um bocado como a questão do corpo doente, não é? De repente lembramos-nos, mas então e as pessoas? Não é? Portanto, eu acho que esta consciência, como é que elas vivem, como é que elas sobrevivem, o que é que elas fazem e etc. E eu acho que esta consciência foi mesmo muito importante. Portanto, eu acho, dentro disto tudo, de todo o terror que foi, não é? Portanto, a pandemia, todos os problemas que trouxe, mas pronto, há esta consciência que eu acho que já começou a ter alguma resposta institucional, não é? Portanto, do ponto de vista das pessoas começarem a incluir na programação dos teatros também projetos de bolsas de investigação e de coisas que não são exatamente espetáculo. E eu acho que o caminho é muito este, não é? Portanto, é muito importante perceber que é isto, como é que nós conseguimos viabilizar o fazer, não é? Portanto, e este fazer que é o fazer diário, não é? Pronto, eu acho que uma das questões é um bocado essa. Depois a própria questão da cultura, não é? É uma coisa, pronto, tão vasta, porque tudo no fundo faz parte da cultura, não é? Aqui no caso específico da produção artística, o que eu acho é que nós estamos pouco presentes, não é? Portanto, muitas vezes no imaginário mais social, não é? Portanto, e isso eu acho que vai adquirindo visibilidade através de práticas, não é? Portanto, eu acho que há muitos artistas que começam-se pronto, isso já é uma coisa que vem de muito tempo, mas é um bocado tentar perceber exatamente onde é que nós trabalhamos, não é? Portanto, e nós não trabalhamos no teatro. Nós trabalhamos no teatro de vez em quando, não é? Portanto, o teatro é uma coisa, é uma passagem, não é? Portanto, mas no fundo estaremos a trabalhar também numa certa comunidade, numa certa cidade, ou entre cidades, ou no contexto europeu também, entre países, não é? E, portanto, eu acho que falta um pouco, ou talvez seja muito importante pensar este entre, não é? Pensar esta circulação, não é? A ideia de circulação também é muito importante para mim. Pronto, como é que as ideias circulam, como é que as imagens circulam, não é? E como é que nós contribuímos também para a circulação de imagens no imaginário social, não só no imaginário artístico, mas também no imaginário social. Portanto, acho que é um pouco esta ideia de circulação e que eu acho que existe, na minha prática pelo menos, é uma coisa bastante importante, que é através da colaboração, não é? Desta ideia de ter a colaboração quase como uma bandeira, não é? Portanto, para mim é muito importante entrar no território colaborativo, porque é um território que não se controla. E é o que te faz continuar também a explorar o tipo de objetos que fazes. Essa questão da colaboração é o que te faz mesmo continuar. Sim, até porque nós estamos sempre a descobrir coisas novas. Portanto, é uma prática de risco, eu diria. Sim, exatamente. É sempre uma prática, sobretudo quando se colabora com grupos, não é? Portanto, eu estou a falar colaboração entre artistas, mas lá está, nesta concepção maior de colaboração, que inclui também grupos, não é? Grupos não profissionais, por exemplo, e também o espaço, não é? Portanto, também o espaço, os objetos, etc. Portanto, esta ideia da prática da colaboração como uma coisa bastante ampla, não é? Portanto, bastante mais vasta. Não é? Portanto, para mim, eu acho que é um território que eu tenho explorado e que é muito importante. Agora estou também em Vila do Conde, quase a culminar um projeto que já vem. Acho que é uma coisa que eu esqueci-me de falar também, que é a questão do tempo, não é? Certo. Portanto, o tempo que dura um projeto, não é? Portanto, isto também é uma transformação que tem acontecido, sobretudo nos últimos projetos, que é, portanto, aquela ideia que nós temos da produção de uma peça coreográfica, que é, estamos 2 meses em estúdio, depois apresentamos e depois circulamos, não é?
continua a existir, obviamente, mas se calhar o que tem acontecido comigo é que a produção passou a ser uma coisa que se estende durante vários anos, Sim, não é? Portanto, sim, e muitas sim. vezes o que acontece agora, porque lá está, o projeto de investigação ele é contínuo, não é? Uhum. Portanto, ele vai encontrando novos territórios e vai se mexendo, não é? Portanto, em direções diferentes, vai encontrando pessoas, não é? Vai sendo desafiado portanto, acho que esse tempo dos 3 meses não chega não é? Portanto, Claro. para chegar a algum tipo de conclusão, nem sei se é possível chegar a uma conclusão. Sim, sim. Mas tem sido interessante também experimentar formatos de trabalho, já faço isso há alguns anos, Uhum. em que implicam entrar e sair do teatro. Fiz no Rivoli que era um bocado isso, era residências muito curtas, muito instantâneas, que depois davam origem a um objeto e depois voltamos mais tarde num espaço diferente. Portanto, esta coisa de não ficarmos refém de um formato, Formato. não é? Uhum. Portanto, Uhum. até porque pronto, é uma questão também que me atravessa, que é a questão da relação do artista com a instituição, não é? Certo. Como é que os artistas relacionam-se com as instituições? Para mim é uma relação, é uma questão bastante importante, porque eu trabalho com várias diferentes, com escalas diferentes, com formas de trabalhar diferentes, com temporalidades diferentes também, não é? Portanto, e é um bocado que possibilidades de diálogo é que existem, né? O Sim. que é possível fazer dentro deste... Nesse entre, pronto, não deste é? entre, exatamente, Certo. sim. Que às vezes é um pouco complexo porque às vezes é visto como um território instável, não é? Porque ou Sim, estamos fora completamente ou estamos hoje dentro estamos dentro, sim. completamente. Mas esta coisa de estar entre, Há ali um este entre. intermédio é muito importante porque de certa forma faz a ligação ou pode potenciar novas ligações entre um lado e outro, não Um é? lado e Portanto, outro, sim. há sempre esta ideia de dualidade. Sim, e Mas, também acho que há uma coisa muito importante que é pensar também o que é uma instituição, não é? sim, Portanto, porque no fundo nós pensamos na instituição é o edifício, não é? Portanto, é Serralves, ou é o sim, Rivoli, ou é, não é? Portanto, mas eu acho que é importante também olhar para as instituições como práticas, não é? certo, Aquilo que mantém a instituição é um determinado tipo de práticas, não é? claro, Então, pensar que práticas é que esta instituição permite, sim. não é? Portanto, e de que forma nós, enquanto artistas, conseguimos alterar estas práticas ou trazer práticas diferentes ou, não é? Portanto, pensar um bocado os fundamentos destas práticas que são constitutivas daquilo que é uma instituição, não Sim, é? mas é engraçado. Que pelo seu lado, as instituições depois fazem também todo esse espaço social também de ligação com os públicos e etc. Claro. E, portanto, é um bocado pensar também na mobilidade, ou seja, não pensar a instituição como uma coisa cristalizada, porque às vezes não é aquilo que elas se tornam, né? Portanto, elas cristalizam-se e depois começam a fazer as coisas só num sentido, e, portanto, acho que é muito importante nós desafiarmos também as instituições pronto, para fazerem projetos mais longos e para Sim, darem sim. mais dinheiro. Não é? Portanto, acho que é importante tomarmos também esta responsabilidade, não é? Portanto, Sim. não pensarmos só que este teatro funciona assim, este teatro funciona assim, Não, isto não posso. Não é? Portanto, acho que é muito importante também termos este papel provocador às vezes, não é? claro. Que é sempre um território quase guerreiro, não é? Sim, Porque sim. E que falavas não que. tem que ser, não tem Sim, que ser não tem de derreiro, ser. porque muitas vezes o que acontece é que às vezes encontramos interlocutores, não é? Portanto, encontramos Certo. pessoas que estão disponíveis a se questionarem, não é? Portanto, e Sim. isso é ótimo. Se dentro da instituição houver Sim, também a própria permissão dela, sim. dela própria Se questionar se também, sim, questionar com sim, alguma continuidade, não é? exato. E esses guerreiros do amanhã, o que é que lhes dirias? Guerreiros da Manhã. Sim, dos que vão começar ou dos que estão a pensar, a questionar, pôr Uhum. um primeiro passo na área das artes formativas, o que é que lhes aconselharias? Ui, Se agora viesse assim falar contigo e dissesse, João Clécio, estou a pensar enverdar por esta área, o que é que tu me aconselharias para começar? pronto, eu acho que é um pouco isto, está tudo por fazer. Acho que é um bocado, é pensar que não somos irrelevantes, acho que isto é muito importante, não é? Portanto, um bocado tentar pensar nisso, ou seja, que se calhar as pessoas encontram uma certa formatação, não é? Portanto, eu vejo isso muito nos trabalhos, eu faço muito acompanhamento de projetos, muitas vezes, não é? Portanto, de projetos de jovens criadores e etc. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm, pronto, vou fazer uma peça, então preciso da luz X ali, preciso do linóleo aqui, preciso do... Não é? Portanto, há toda uma configuração
lá está, muito informada pela ideia de que vou fazer um espetáculo, não é? E que depois deixa de lado as questões principais do que é que eu estou aqui a fazer, não é? Quem sou eu, não é? Portanto, o que é este espaço? Quem é este público que está aqui, não é? Portanto, eu acho que é muito importante não saltar para o fim, não é? Portanto, ou seja, não ir com esta ideia da finalidade, mas pensar realmente neste aqui e agora, não é? Portanto, e pensar que papel, não é? Portanto, eu acho que esqueci-me de falar isso também, que é importante a ideia de papel, não é? Os papéis que nós assumimos no nosso trabalho. Para mim, uma coisa que caracteriza o trabalho que eu faço também é um bocado isso, é trocar de papel, não é? Mesmo quando dirijo uma peça, sempre os intérpretes também vêm para a direção e vêm, não é? Portanto, há uma necessidade de ver as coisas sob perspectivas diferentes, né? Olhar para o trabalho enquanto realizador ou enquanto cenógrafo, ou entanto, não é? Portanto, e às vezes eu uso isso até como exercício na coreografia, não é? Portanto, que é a coreografia é a cenografia, não é? Claro. Portanto, a coreografia é o espaço, é o espaço e a ideia das pessoas poderem trocar de papel, não é? Portanto, e criar novos papéis também. Portanto, eu acho que, resumindo, não é? Portanto, acho que é um pouco isto, está tudo por fazer. Júlio Clécio, muito obrigada. Adorei estar contigo. Ficamos com esta frase, está tudo por fazer. E é uma grande frase para terminar este programa hoje. Vemos no próximo episódio e até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigado.